Agora o nosso convidado do dia, por favor, o nosso convidado hoje, o Dr. Anderson Costa, dermatologista. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo ao Viver é Melhor. Muito obrigada por estar aqui, por favor. Dr. Anderson Costa é dermatologista, especialista em pele negra, formado pela Universidade de São Paulo, com residência médica em dermatologia pelo Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Doutor, seja bem-vindo à nossa programação. Muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Eu quero também parabenizar por trazer esse tema, que é um tema tão importante, principalmente na sociedade brasileira, onde mais de 50% das pessoas se declaram negras. E aí, doutor, esse é um ponto importante para a gente começar a nossa conversa, até pelo ponto de vista do especialista. A gente fala de metade da população, pelo menos, com características que não são de pele branca. Então, são pessoas que, das várias tonalidades de pele negra, precisam de cuidados específicos. Mas os profissionais de saúde hoje, os dermatologistas, saem das universidades com esse tipo de conhecimento? Olha, ainda há um gap importante, né? Esse gap começa com os nossos livros, textos e atlas. A dermatologia ela é uma especialidade que é muito visual, né? E até recentemente você não encontrava fotos de pacientes negros nos livros e nos atlas. Então, depois, na prática, a gente tinha grande dificuldade em fazer o diagnóstico. Um ponto importante é que, assim, muitas lesões de pele, elas trazem o eritema, que é uma cor avermelhada, característica da lesão. O fundo negro, né, pela grande quantidade de melanina, faz com que esse eritema seja menos perceptível. Então, até mesmo a cor das lesões, ela é diferente na pele negra. Então, se você não tem um atlas, se você não tem um livro muito bem estabelecido para isso, fica difícil. As referências visuais precisam contemplar. Precisam contemplar. No Brasil, nós ainda não temos, infelizmente, assim, um livro específico para a pele negra. Nos Estados Unidos, tem uma sociedade que é a Skin of Color Society e eles já vêm há algum tempo trabalhando para isso. Tem alguns pesquisadores que são especialistas em pele negra, então a gente acaba estudando pelos materiais dos americanos. E aí a gente vê um dos desafios desse cuidado com a saúde, porque não é só a população que não tem todo o conhecimento, mas os próprios especialistas precisam ir em busca. E aí tem que usar essas alternativas, como estudou, o que é muito comum na medicina, inclusive, fora do Brasil ou dos cursos de especialização. E a prática, não é, doutor? É muito importante, o senhor falava aqui sobre isso, inclusive, um pouco de ser autodidata, de ir na prática e aprendendo, e junto com o paciente e fazendo descobrindo esse caminho de cuidado. Uma das vantagens aqui do Brasil é que a gente tem uma grande miscigenação, uma quantidade muito grande de tons de pele. Então, o dermatologista brasileiro que se colocar a estudar, a conhecer sobre pele negra, ele vai ter uma ampla área de trabalho e muito mais experiência até mesmo do que os próprios americanos, que, do ponto de vista teórico, tem mais material do que a gente. Então, aqui a gente tem esse imenso caminho ainda para percorrer. Inclusive, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa característica. Quando a gente fala a pele negra, a gente não está falando de uma, nós estamos falando de muitas tonalidades e que tem suas características, que tem, em uma vai ter mais o eritema, em outro não. É um estudo quase que individualizado, doutor. Sim, com certeza. Então, assim, classicamente a gente divide as cores de pele em 6, que vai do fototipo 1 ao fototipo 6. Hoje essa classificação já vem sendo discutida, né? Mas de forma geral a gente utiliza essa classificação que chama Fitzpatrick. Nessa classificação as peles 1, 2 e 3 são peles bem claras, né? A pele 4, 5 e 6 seriam os tons de pele escura. Por que isso é importante? Porque a pele de tom mais escuro, a pele mais rica em melanina, ela tem uma facilidade grande de hipercromia pós-inflamatória. O que é a hipercromia pós-inflamatória? Então, por exemplo, você tem uma lesão de espinha. Aquela espinha você faz um tratamento, ou até mesmo de forma natural, ela acaba melhorando, só que deixa uma mancha no local. E essa mancha, às vezes, se perdura por meses, anos, ou pode até ser permanente. A pessoa recebe uma picada de inseto. Algumas dessas lesões de picada de inseto permanecem na pele. Então, eu recebo muito essas queixas no consultório. E esse fator de pigmentar muito facilmente também é importante para os procedimentos. Então, por exemplo, você vai fazer um ácido muito agressivo na pele, você vai utilizar um laser muito agressivo,
pode acontecer de depois, no processo de cicatrização, levar à hipercromia, levar a uma mancha residual. Quanto mais pigmento na pele, maior o risco de uma mancha ficar e para lesões ou para situações que são comuns do cotidiano. Uma espinha, uma picada, um machucado, um corte. É uma pele, então, que tem uma tendência maior a manchar. Tem uma tendência maior a manchar, então tem essa tendência à pigmentação. E isso leva a duas questões. Uma é o paciente ter um maior risco de complicações, por exemplo, num procedimento. Então, às vezes, por exemplo, o paciente vai fazer uma depilação a laser. Se não for um profissional que está muito bem treinado, que sabe aquelas características daquela pele, pode acontecer de você ficar com uma mancha ali no local depois do procedimento, né? E outra coisa que acontece é, às vezes, o paciente não conseguir aquele tratamento que ele deseja. Vai a um profissional, o profissional fala, olha, como você tem uma pele escura, como você tem muito pigmento, melhor a gente não fazer nenhum tratamento, o que também deixa a pessoa, né, com aquela sensação ruim. Ah, eu quero um tratamento, quero buscar um cuidado com a minha pele, às ela vezes não tem acesso a um tratamento, a um avanço tecnológico da medicina por causa da tonalidade da pele. Por causa da quantidade de pigmento que tem na pele. Isso, exatamente. E assim, os meus pacientes, eles passam isso para mim, eles sofrem bastante, porque as doenças de pele, infelizmente, elas têm uma carga de preconceito muito grande na sociedade, né? Sim. Então, a pessoa está ali com alguma lesão, já está um pouco envergonhada, já está se sentindo mal, e às vezes alguém pergunta, ah, isso é transmissível, né? Muitos pais estão com o filho na escola, alguém pergunta, ele pode vir para a escola mesmo, não vai passar isso para os amigos? E para quem é negro, já há a questão do preconceito pela própria cor de pele, né? Que já é uma questão Sim. histórica muito importante no Brasil. Então você associa, muitas vezes, uma questão do preconceito estrutural, né? Junto com o preconceito por uma doença dermatológica. E aí a gente vê como é importante discutir esse assunto, e aí eu queria trazer um ponto também que é preciso que a gente combata, que é de que pele negra não precisa de cuidado. Ah, pode se expor ao sol que não tem problema, não vai queimar, porque a melanina, pigmento, não deixa queimar. Isso é um mito, doutor? É um mito. Pele negra também precisa de protetor solar. Queima também. É lógico que uma pele muito clara, ela queima mais rapidamente, né? Mas não quer dizer que a pele negra não vai queimar. Então a gente precisa passar um protetor solar. Aí vem a discussão, que protetor usar? É orientado a usar pelo menos um fator 30, tá? Outro ponto que é um mito importante é que, eu tenho a pele negra, nunca vou ter câncer de pele, né? Isso é um mito. Quem tem pele negra também tem câncer de pele. Inclusive, um dos cânceres que tem maior risco de morte, né? Tem uma maior mortalidade, que é o melanoma acral, tá? Que surge como se fosse uma pinta nas palmas ou plantas, né? E esse câncer é um câncer que tem uma mortalidade muito grande, por vários fatores. O primeiro é o acesso. Muita gente sabe que muito da população negra, pelas questões históricas no Brasil, ainda vive em condições sociais com pouco acesso à saúde, né? Principalmente a medicina especializada, como a dermatologia. E outra questão é pela própria agressividade do tumor, né? Se desenvolve mais rápido. Desenvolve mais rápido. Então, isso é muito importante. Quando você for ao dermatologista, for fazer um exame de pele, é muito importante verificar as plantas dos pés, né? Porque pode ter uma pinta ali, alguma manchinha, e é importante ser retirada para fazer uma análise e ver se já tem ali algum início, né? Algum princípio de um câncer de pele, alguma alteração celular. Não é lugar para ter mancha. A planta dos pés não é um lugar. Qualquer mancha deve ser investigada. Deve ser investigada. Pode acontecer de você ter uma pinta na planta ou na palma que seja benigna, sim. Não é, tem uma pinta, tem uma mancha, estou com câncer, meu Deus, né? Ficar desesperado. Mas, com certeza, toda pinta precisa ser avaliada por um dermatologista. O dermatologista avaliou, viu características ali que são características de benignidade, ele vai falar, fica tranquilo, daqui a um ano retorna, a gente avalia de novo. Até falando nessa questão de avanços, hoje a gente tem um exame que chama dermatoscopia. Então, o dermatoscópio é um aparelho que ele parece uma lupa, mas ele é muito mais avançado do que isso, porque ele tem uma série de luzes polarizadas, não polarizadas, que a gente consegue verificar pontos mais profundos na pele, avaliar a derme. E com isso a gente vê qual é a rede que forma aquela pinta. E aí é um exame de prevenção. De prevenção, que você consegue fazer um diagnóstico precoce.
E aí a gente reforça que, assim como qualquer uma pessoa com pele negra precisa, então, de proteção solar, precisa se proteger do câncer de pele, sim. E se tiver alguma mancha, com algum comportamento estranho, como a gente sempre fala, uma mancha, textura diferente, uma cor diferente, é a característica também do câncer de pele na população negra. Também a mesma característica e, em especial, né, verificar essas localizações, né, que não é tão comum da gente ver câncer na pele branca. Então, o paciente que tem pele branca tem mais câncer no nariz, né, no rosto, mão, nas áreas fotoexpostas. Agora, quem tem pele negra pode ter câncer de pele também em áreas que não são expostas ao sol. Quando a gente fala de proteção solar, a gente fala de, no mínimo, quanto para a pele negra de fator de proteção? É pelo menos um fator 30. É o tá? fator 30. É, pelo menos um fator 30. Há vantagens em utilizar protetor solar com fator mais alto? Até há vantagens, né? Uma das questões é que a gente não passa a quantidade necessária de protetor solar. Então, assim, protetor solar para o rosto, a gente precisaria passar pelo menos 3 dedos, né? Então, é bastante protetor. Como a gente não passa a quantidade adequada, a gente não tem aquela proteção que está escrita na embalagem. Então, está ali escrito na embalagem fator 50, fator 60, só que na nossa pele não estará. Outro ponto é que, infelizmente, a gente não tem uma disciplina para repassar o protetor a cada 3 horas, né? Então, durante o dia, a gente vai perdendo a proteção. Pelo menos, eu sempre oriento assim os pacientes, ó, vamos fazer o possível. Passe o protetor solar de manhã e repasse o protetor solar ao meio-dia. Nesses dias em que a gente tem uma quantidade de UVB muito grande, o melhor é a proteção física nesses momentos aí de mais radiação, entre as 10 e 16 horas. O que é a proteção física? Usar boné, chapéu, guarda-sol, guarda-chuva, o que tiver pela frente, coloca para te proteger do sol, porque mesmo o protetor passando ele corretamente, um pouco de radiação vai chegar à nossa pele. Pergunta de uma telespectadora aqui, a Iraci Oliveira, de São Paulo, conta o seguinte: qual é o sabonete indicado para lavar o rosto para quem tem pele oleosa? Fiz um tratamento na adolescência que manchou meu rosto e deixou marcas escuras onde tinham as espinhas, bem o que o senhor falava há pouco. Né? É possível clarear sem tratamento com ácido? Ela tem pele negra, deixando claro, e ela viveu aquilo que o senhor fala já desde a adolescência, né, doutor? Exatamente, é. Então, assim, o sabonete, hoje a gente tem ótimas opções no mercado, né, de sabonetes para pele oleosa, tá? Depende um pouco da escolha do sabonete, se ela está usando algum outro produto ou não. Então, geralmente a gente indica sabonetes com ácido salicílico ou com ácido glicólico. Só que às vezes a pessoa já está fazendo uso de algum outro ácido, por exemplo, à noite. Em algum produto. Em algum produto, ou um produto manipulado, ou um próprio produto de farmácia. E aí, nesses casos, não é tão interessante ter um sabonete tão agressivo. Aqueles sabonetes antigos com enxofre são sabonetes que ressecam demais a pele. E às vezes, quando a gente resseca muito a pele, a oleosidade vem de forma rebote. Ou seja, nosso corpo percebe que a pele está muito seca e começa a produzir óleo, às vezes até piora as espinhas. Então, é importante ser um sabonete que não resseque tanto a pele. A gente geralmente dá preferência para sabonetes líquidos e que sejam específicos para o rosto. Tá. Em relação à questão das manchas, isso é muito interessante, porque a gente pode ter essa hipercromia pós-inflamatória mais superficial, numa camada que a gente chama de epiderme, e mais profunda, na camada derme. Essas manchas mais superficiais, elas geralmente somem sozinhas. Então, se a pessoa utilizar bastante protetor solar, evitar de se expor, essas manchas vão sumir aí dentro de 2 a 3 meses, porque a nossa pele ela se renova a cada 28 dias. Já as manchas mais profundas que ficam na derme, elas demoram muito mais tempo, às vezes anos, para subir. E algumas delas se comportam como se fosse um pigmento de tatuagem, e elas realmente ficam na pele. Quer dizer que não tem tratamento? Não, ainda bem que a gente tem opções de tratamento. Uma das melhores é o laser, tá? Então, tem um laser, que é o laser de 1064 nanômetros, que é um laser mais seguro para utilização em quem tem pele negra. Tá. E esse laser, ele quebra esse pigmento que está lá embaixo da nossa pele e facilita o nosso corpo de remover. São algumas sessões que a pessoa precisa fazer, mas o resultado é bom. E, recentemente, tem um remédio também por boca, que foi estudado, até eu estava num congresso europeu agora, e lá em Berlim eles falaram bastante sobre esse medicamento, que está vendo bons resultados nessas manchas aí que ficam depois da inflamação. Então tem essas duas associações.
medicamentos por boca, o laser, além dos cuidados, né, de proteção solar e eventualmente uso de algum produto que ela vai ter que realmente conversar com o dermatologista dela e ver qual que é a melhor opção. E aí o senhor falou sobre uma questão importante, que é a hidratação, porque a pele precisa ser hidratada, e a pele negra tem a característica de ser mais ressecada nas pernas, nos braços, no cotovelo, essas regiões. Precisa manter esse cuidado de hidratação com um creme corporal. Precisa, isso é importantíssimo. Então, o rosto geralmente é mais oleoso e a pele do corpo é mais ressecada, especialmente joelho, cotovelo, pés e pernas. E na pele negra, o ressecamento tem uma característica interessante, que fica a pele acinzentada. Então, a pele fica com aquela característica acinzentada. Então, é importantíssimo passar o hidratante. E aí vem aquela questão, qual que é o melhor momento para usar o hidratante? É logo após o banho, né? O dermatologista sempre fala para não tomar banho quente, né? Então, o banho tem que ser aquele banho morno, não pode estar tão gostoso, tão relaxante, que quer dizer que já passou da temperatura. Saiu do banho, já se seca ali e passa o hidratante ainda com a pele um pouquinho úmida, porque isso facilita para que o hidratante seja melhor absorvido pela nossa pele. E aí, quem tiver uma pele muito ressecada, precisa manter o cuidado maior e, às vezes, até ir ao especialista para ver, porque algumas delas podem levar até a machucados mesmo, né? A pele fica rachada, já vi gente assim com a pele bem machucada, especialmente nos pés, nos cotovelos. Tem que dar uma atenção, porque não é só estética, não é, doutor? É um cuidado de proteção mesmo da pele. Com certeza. Até uma doença que é relativamente comum é uma doença chamada dermatite atópica, que é uma doença muito comum na infância, mas que também pode ocorrer na vida adulta. Eu trato assim, bastante paciente de dermatite atópica, uma doença que a pele fica extremamente ressecada, a pessoa perde, né, tem muita saída de escamas, né, de queratina. Nessa doença também há uma coceira muito importante, principalmente nas dobras. E, se não for adequadamente tratado, leva a machucados, a infecções, a pele depois fica com manchas, né? E hoje a parte boa é que a dermatologia nos últimos anos tem passado por uma transformação sem igual na história. Então hoje nós temos medicamentos que tratam doenças que antigamente nós não tínhamos opções. Por exemplo, tratamento de psoríase com os biológicos e ultimamente a dermatite atópica tem medicamentos tanto biológicos quanto os novos remédios que são chamados inibidores da JAK, que são remédios que atuam em pontos do nosso sistema imunológico, fazendo com que essa inflamação na pele cesse. Diminui. E a pele possa voltar ao normal, possa voltar a ser saudável. E são tratamentos disponíveis, inclusive para a pele negra. Inclusive para a pele negra. E outro, assim, informação importante é que eles estão disponíveis inclusive no SUS, muitos desses tratamentos. Alguns ainda não estão, mas muitos estão disponíveis no SUS, ou quem tem plano de saúde também pode solicitar para o seu plano. Então, tem também hoje já uma certa acessibilidade. Isso é importante porque quando a gente fala da população negra, a gente fala de uma população, de uma grande parte da população brasileira em situação de vulnerabilidade social e com dificuldade de acesso à saúde. Então, a gente precisa ter opções de tratamento e cuidado que sejam disponíveis a essa população, para a gente conseguir diminuir ainda a privação do acesso. A tecnologia existe, o produto existe, mas não é acessível. Então, é importante que a gente tenha esses tratamentos oferecidos no Sistema Único de Saúde. Doutor, quais são as outras doenças específicas ou que são mais frequentes na população com pele negra? Então, a acne é uma doença muito frequente. Com a oleosidade da pele, não é? E com esse aspecto que a gente comentou, né, de muitas vezes deixar ali manchas, cicatrizes. Um outro problema muito comum é a foliculite, principalmente para os homens, a foliculite da barba, né? Então, a foliculite da barba afeta grande parte e forma nódulos. Esses nódulos são muito dolorosos, né? Muitas vezes deixa cicatriz. O paciente, às vezes, por questões do trabalho, precisa fazer a barba. Então, é uma queixa muito comum. Tem alguns cuidados que a gente pode fazer, um deles é a depilação a laser, o outro o uso de alguns ácidos, como o ácido glicólico, que reduz a quantidade de pelos que encravam. E, muito importante, é explicar como fazer a barba, né? Então, é importante fazer a barba sempre no sentido do crescimento do pelo, de preferência deixar ali uma água quente antes para poder abrir, né, esses poros, facilitar, usar um gel, uma espuma de barbear, né, adequada.
Outro ponto muito importante é a questão da alopécia de tração, né? Então, muitas vezes, por um penteado muito apertado, uso de tranças, pode acontecer de começar a perder os pelos aqui dessa região anterior do couro cabeludo, levando à alopécia de tração, também é algo muito frequente no consultório. Desde cedo, inclusive, muitas vezes as meninas já fazem os penteados. Exatamente. E aí tem que tomar cuidado, o ideal seria ir revezando, deixando um período o cabelo ao natural e depois... Isso, perfeito, perfeito. O que acontece? Quanto mais tempo você deixar aquela tensão na raiz, é o que leva à morte daqueles fios. Então é importante revezar, não deixar muito apertado. Às vezes você vai até um cabeleireiro ou até em casa, começa a fazer aquela trança, começa a fazer aquele penteado, começou a sentir dor, precisa pedir para parar. Fala, olha, está doendo muito, vamos deixar um pouquinho mais solto, não vamos fazer tanta tensão. Né? A dor, então, é um sinal de que está puxando mais do que deveria. É um sinal de que está puxando mais do que deveria. E esse trauma crônico é o que vai levar a, vamos dizer, a morte desses fios, né? A longo prazo, então, prazo. vai acabar tendo uma queda de cabelo. Isso é importantíssimo. E aí a gente vê a importância desse cuidado, mantendo a tradição, mantendo o hábito cultural, mas tendo esses intervalos e esse respeito, né? Sem provocar dor, sem puxar demais. E a gente agradece ao nosso convidado por trazer para a gente esse olhar cuidadoso com a saúde da pele negra, especialmente com essa conscientização dos próprios especialistas que precisam se preparar para isso também. Doutor Anderson, seja sempre bem-vindo à Boa Vontade TV. Muito obrigada ao nosso convidado. Doutor Anderson, por favor, doutor, fique à vontade. Doutor Anderson Costa, dermatologista, especialista em pele negra, médico formado pela Universidade de São Paulo, a USP, com residência médica em dermatologia pelo Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e de Cirurgia Dermatológica também.